Herdei a garagem velha do meu marido e meu filho ficou com a nossa casa luxuosa. Quando descobriu, me chamou de velha inútil e me expulsou de casa. Sem ter para onde ir, decidi passar a noite na garagem. Mas quando abri a porta, fiquei paralisada. Se você já se sentiu traída pela própria família, se já duvidou do seu valor quando todos ao redor pareciam ignorá-lo, então, precisa ouvir essa história até o final. Porque o que descobri naquela garagem mudou tudo. E pode mudar a forma como você vê suas próprias circunstâncias. Antes de continuar, se você acredita que o amor verdadeiro e a previsão podem vencer a ganância, deixe seu like agora. E se ficou curioso para saber o que havia dentro daquela garagem, inscreva-se no canal, porque essa jornada vai te surpreender do início ao fim. Meu nome é Vera Silva. Tenho 68 anos e 3 semanas atrás enterrei o amor da minha vida. Fernando e eu fomos casados por 43 anos. 43 anos de parceria, de cumplicidade, de construir uma vida juntos em São Paulo. Morávamos em um penthouse luxuoso na região dos Jardins, com vista panorâmica para a cidade. 15 anos naquele apartamento, cada canto guardava uma memória nossa. Fernando era arquiteto, um homem brilhante, prático, sempre com um plano. Ele tinha esse jeito calmo de resolver problemas, sabe? Aquela segurança que fazia você sentir que tudo ficaria bem, não importa o que acontecesse. Era otimista por natureza, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. Nós tínhamos apenas um filho, Marcelo. Hoje, com 38 anos, empresário, sempre ocupado com seus projetos e investimentos. O funeral de Fernando foi digno. Muita gente compareceu. Colegas de profissão, amigos de décadas, familiares distantes. Mas eu mal conseguia processar tudo. Era como se estivesse em um sonho ruim, esperando acordar e encontrar Fernando tomando café na varanda, lendo o jornal como sempre fazia. Nos dias que seguiram, Marcelo foi distante, educado, mas frio. Ele cuidou dos trâmites burocráticos, das questões práticas do funeral. Eu estava grata por isso na época. Achei que ele estava apenas lidando com a perda à maneira dele, focando no que podia controlar. Mas a verdade é que eu estava tão perdida na minha própria dor que não percebi os sinais. Não percebi o brilho calculista nos olhos dele quando o advogado mencionou o testamento. Não percebi como ele começou a tratar a casa como se já fosse dele. Não percebi que meu filho estava apenas esperando o momento certo. E esse momento chegou 3 semanas depois do funeral. Era uma terça-feira. Lembro porque terça era o dia que Fernando e eu sempre almoçávamos juntos. Não importava o quão ocupados estivéssemos. Era nossa tradição. E ali estava eu, sozinha na sala de jantar que víamos compartilhar, ainda usando o hobby que ele me deu no último aniversário. O advogado, doutor Menezes, chegou às 2 da tarde. Marcelo já estava lá, pontual como sempre, trajado em um terno cinza impecável. Sentou-se no sofá de couro italiano que Fernando e eu escolhemos juntos há 10 anos e cruzou as pernas com uma familiaridade que me incomodou. Bom, vamos direto ao ponto, disse Dr. Menezes, ajeitando os óculos. Ele parecia desconfortável, o que deveria ter sido meu primeiro aviso. O testamento era surpreendentemente simples. Fernando deixou o penthouse e as principais aplicações financeiras para Marcelo. A conta corrente conjunta que tínhamos ficaria comigo, junto com minha aposentadoria. E então veio a parte que mudou tudo. E para minha amada esposa Vera Silva, deixo o galpão localizado na Rua Industrial, 847, Zona Oeste, e todo o seu conteúdo. Silêncio. Marcelo olhou para mim, depois para o advogado, e soltou uma risada curta. O galpão? Aquele lugar sujo que papai nunca deixava ninguém entrar? Senti meu rosto queimar. Conhecia aquele galpão. Fernando mencionava de vez em quando, dizia que guardava algumas coisas lá. Ferramentas antigas, talvez alguns móveis. Nunca dei muita importância. Isso mesmo, confirmou o Dr. Menezes. O galpão e todo o seu conteúdo são de propriedade da senhora Vera. Marcelo se levantou, claramente satisfeito. Bem, acho que está tudo resolvido então. Ele estendeu a mão para o advogado. Providenciarei a transferência do apartamento o mais rápido possível. Transferência do apartamento?
Marcelo, comecei, mas ele já estava guiando o advogado até a porta. Mãe, precisamos conversar sobre a mudança. Sei que deve ser difícil, mas... Mudança? Minha voz saiu mais fraca do que pretendia. Bem, sim, o apartamento é meu agora. E, francamente, é grande demais para uma pessoa. Tenho planos para este lugar. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Mas, Marcelo, este é o meu lar. Morei aqui por 15 anos com seu pai. E agora papai se foi. Sua voz era fria, pragmática. Olha, você tem o galpão. Pode vender, alugar, fazer o que quiser com ele. Use o dinheiro para alugar algum lugar menor, mais adequado. Adequado. Como se eu fosse um móvel que não combinava mais com a decoração. Aquela noite, deitada na cama que compartilhei com Fernando por tantos anos, olhei para o teto e chorei. Não só pela perda dele, mas pela crescente compreensão de que estava completamente sozinha. Na manhã seguinte, Marcelo chegou cedo. Ele trouxe um corretor. Mãe, este é o Ricardo. Ele vai avaliar o apartamento. Marcelo, por favor, podemos conversar sobre isso? Não há nada para conversar. O apartamento é meu, está no testamento. Você precisa entender que tenho planos, projetos. Este lugar vale milhões. Não posso simplesmente deixá-lo parado. Mas eu moro aqui, temporariamente. Ele verificou o relógio, um Rolex que Fernando lhe deu quando se formou. Olha, vou ser generoso. Você tem uma semana para organizar suas coisas. Uma semana, mãe. Depois disso, vou precisar que desocupe. Uma semana. 43 anos de casamento, 15 anos naquele apartamento, reduzidos a uma semana. Os dias seguintes foram um borrão de caixas e memórias. Cada objeto que eu embalava era uma facada no coração. As xícaras de porcelana que ganhamos de casamento. Os livros de Fernando, com suas anotações nas margens. As fotos emolduradas de nós três, quando Marcelo ainda sorria genuinamente em fotos de família. Tentei ligar para Marcelo várias vezes. Queria entender. Queria saber quando meu filho tinha se tornado esse estranho frio e calculista, mas ele não atendia. Enviou sua assistente, Clara, para verificar o progresso da mudança. Clara era gentil, pelo menos. Ela olhava para mim com pena mal disfarçada enquanto fazia anotações no tablet. Senhora, Vera, ela disse suavemente no quinto dia. Marcelo perguntou se a senhora já decidiu para onde vai. Ainda estou pensando, menti. A verdade é que não tinha a menor ideia. Meus parentes próximos eram poucos e nenhum tinha espaço. As amigas da minha idade estavam em situações similares, algumas em casas de repouso. O galpão. Sempre voltava ao galpão. Fernando nunca me levou lá. Dizia que era seu santuário masculino, onde guardava ferramentas e projetos inacabados. Eu respeitava esse espaço dele. Todos precisam de um lugar só seu, não é? Mas agora era tudo o que eu tinha. No sexto dia, Marcelo apareceu pessoalmente. Eu estava na cozinha, embalando os últimos utensílios. Mãe, precisamos acelerar isso. Estou fazendo o mais rápido que posso, Marcelo. Não é rápido o suficiente. Ele suspirou, impaciente. Olha, tenho compradores interessados. Querem ver o apartamento amanhã. Amanhã? Mas você disse uma semana. E já se passaram 6 dias. Você teve tempo suficiente. Marcelo, por favor. Minha voz falhou. Não seja assim. Sou sua mãe. Algo passou pelo rosto dele. Por um breve momento, pensei ter visto uma fagulha do menino que eu conhecia, do filho que costumava me abraçar e dizer que me amava. Mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Exatamente por ser minha mãe que estou sendo claro. Papai mimou você demais, mãe. Fez você achar que poderia viver nesse apartamento luxuoso para sempre, sem se preocupar com a realidade. Mas a realidade é que você não tem renda substancial, e eu tenho. Este apartamento é um ativo valioso e não posso desperdiçá-lo. Desperdiçá-lo. Como se minha presença fosse um desperdício. Entendi, sussurrei. Ele pareceu surpreso com minha rendição. Ótimo. Então amanhã à noite, certo? Você já vai estar no galpão ou onde quer que decida ficar. Onde quer que decida ficar. Como se fossem tantas as opções. Mas o que aconteceu na noite seguinte foi algo que eu jamais poderia ter previsto. Porque Marcelo estava prestes a subestimar a única coisa que realmente importava:
o amor que Fernando tinha por mim e até onde ele foi para me proteger. A última noite no apartamento foi a pior da minha vida. Pior até que a noite em que Fernando morreu, porque pelo menos naquela noite eu não estava sozinha. Havia enfermeiros, havia movimento, havia algo para fazer além de sentir. Mas naquela noite, sentada no chão da sala vazia, cercada por caixas e memórias embaladas, eu estava completamente só. Marcelo tinha voltado às 7 da noite. Não bateu. Simplesmente usou sua chave e entrou, como se o lugar já fosse totalmente dele. E era, tecnicamente, mas ainda doía. Está pronta? Sua voz ecoou na sala vazia. Sim, respondi, embora não estivesse. Não sei se algum dia estaria. Ele olhou ao redor, avaliando, sempre avaliando. Bem, então acho que é isso. Levantei-me lentamente. Meus joelhos não eram mais os mesmos, mas mantive a dignidade. Marcelo, antes de eu ir, você poderia ao menos explicar por que está fazendo isso? O que eu fiz para merecer ser tratada assim? Ele riu. Foi uma risada curta, sem humor. Mãe, não é sobre você merecer ou não. É sobre economia. É sobre ser prático. Papai sempre foi emotivo demais. Tomava decisões com o coração em vez da cabeça. Mas eu não sou assim. Seu pai te amava. E eu o amava. Mas amor não paga as contas. Não multiplica investimentos. Ele verificou o relógio novamente. Sempre verificando o relógio, como se cada segundo comigo fosse um desperdício. Olha, você tem a aposentadoria. Tem o galpão, que provavelmente vale alguma coisa pela localização. Você vai ficar bem. E se eu não ficar? Pela primeira vez, ele me olhou diretamente nos olhos. E o que vi lá me assustou. Não havia crueldade exatamente, mas havia algo pior. Indiferença. Então você aprende a se virar. Como todo mundo. Peguei minha última mala. Dentro dela estavam as poucas roupas que consegui manter, alguns objetos pessoais e a foto de casamento que Fernando insistiu em tirar, mesmo quando eu disse que estava com o cabelo horrível. Nessa foto, ele está me olhando como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Como as coisas mudam. Vou chamar um Uber, disse pegando o celular. Para onde? Marcelo pareceu genuinamente curioso. Para o galpão. Onde mais? Ele franziu a testa. Você vai dormir lá? Mãe, aquele lugar deve estar imundo. Papai não deixava ninguém limpar. É o que tenho, respondi, mais duramente do que pretendia. Algo passou pelo rosto dele novamente. Culpa? Preocupação? Mas foi embora rápido demais para ter certeza. Olha, ele disse, a voz um pouco mais suave. Eu não estou tentando ser cruel. Estou apenas sendo prático. Você entende isso, não entende? Não respondi. O que poderia dizer? O Uber chegou. Desci com minha mala, minha bolsa e o peso de 43 anos de memórias que não cabiam em bagagem. Quando o carro arrancou, olhei para trás uma última vez. Vi Marcelo na janela do 15º andar, iluminado pela luz dourada do apartamento. Nosso apartamento. Não, o apartamento dele agora. Ele não acenou. A viagem até a Zona Oeste demorou quase 1 hora no trânsito noturno de São Paulo. O motorista tentou fazer conversa, mas eventualmente desistiu quando percebeu que eu não estava com disposição. É aqui, ele disse, parando em frente a um portão metálico enferrujado. Rua Industrial, 847. Olhei pela janela. A rua era mal iluminada, industrial como o nome sugeria. Havia algumas fábricas desativadas, um estacionamento de caminhões, nada muito convidativo às 9 da noite. Tem certeza que é aqui, senhora? O motorista parecia preocupado. Sim, obrigada. Desci do carro com minha mala e fiquei parada diante do portão. Era maior do que eu lembrava das poucas vezes que vim com Fernando. Ele sempre estacionava do lado de fora, entrava sozinho, voltava depois de algumas horas. Seu santuário masculino, eu costumava brincar. Meu projeto especial, ele corrigia, sempre com aquele sorriso misterioso. Projeto especial. O que isso significava exatamente? Procurei na bolsa a chave que Dr. Menezes me entregou junto com os documentos do galpão. Era pesada, antiquada, do tipo que você não vê mais. Fernando sempre gostou de coisas clássicas. Coloquei a chave na fechadura enferrujada e virei. Nada aconteceu.
Virei mais forte. O portão começou a se mover, gemendo em protesto, como se não fosse aberto há anos. E então, sob a fraca luz do poste da rua, consegui abrir o suficiente para passar. O que vi me deixou confusa. Esperava ver a porta do galpão imediatamente, mas em vez disso havia um pequeno pátio coberto de mato, com um caminho de pedras levando a uma porta de metal mais moderna. Essa porta tinha uma fechadura eletrônica. Peguei novamente os documentos que Dr. Menezes me deu. Havia um envelope menor que eu não tinha aberto. Dentro, um cartão de acesso e uma nota na caligrafia inconfundível de Fernando. Meu amor, se você está lendo isso, significa que não estou mais aí para abrir a porta para você. O código é 14081982. O dia do nosso casamento. Nunca esqueci, nem por um segundo. Dentro, você vai encontrar as respostas que precisa. Confie em mim, como sempre confiou. Te amo eternamente. Fernando. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o cartão cair. 1408-1982. Nosso aniversário de casamento, 14 de agosto de 1982. O dia mais feliz da minha vida. Passei o cartão no leitor e digitei o código. Um bip, uma luz verde e a porta se abriu com um som suave e moderno, completamente diferente do portão enferrujado. Entrei. A primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era mofo ou sujeira como Marcelo havia sugerido. Era couro. Couro e algo metálico, limpo. Procurei pelo interruptor às cegas, encontrei um ao lado da porta. Liguei e fiquei paralisada. O galpão não era um galpão. Não no sentido que eu imaginava. Era um showroom. Sob luzes de LED perfeitamente posicionadas, que devem ter se acendido automaticamente com o sistema, vi 3 carros. Não carros quaisquer. Carros clássicos, reluzentes, perfeitos, cada um posicionado como uma obra de arte em uma galeria. O primeiro, logo à minha frente, era um Aston Martin prateado. Parecia saído direto de um filme antigo de James Bond. A pintura brilhava mesmo sob a luz artificial, sem uma única mancha, sem um arranhão. À esquerda, um Mercedes conversível amarelo claro, com design que gritava década de 1950, sofisticação pura. As rodas cromadas refletiam a luz como espelhos. E à direita, um Ferrari vermelho vibrante, com aquelas linhas agressivas e sensuais que só os italianos sabem fazer. Caminhei lentamente, em transe. Não entendia nada. Fernando nunca mencionou ter carros assim. Nunca. Nós tínhamos um Honda Civic modesto que usávamos no dia a dia. De onde tinham vindo esses tesouros? Foi então que vi a mesa. No fundo do galpão havia um escritório improvisado, uma mesa de madeira maciça, uma cadeira de couro e, sobre a mesa, uma caixa de madeira com meu nome gravado. Para Vera, com todo o meu amor. Aproximei-me, as pernas tremendo. Abri a caixa. Dentro havia uma carta. Várias folhas escritas à mão na caligrafia cuidadosa de Fernando. E embaixo, uma pasta com documentos. Sentei-me na cadeira, que parecia ter sido posicionada exatamente na altura certa para mim, e comecei a ler. Minha querida Vera, se você está lendo isto, significa que parti. Significa que não pude estar ao seu lado neste momento, e isso me parte o coração mais do que qualquer doença poderia fazer. Mas quero que saiba. Eu sabia. Há 6 anos, quando descobri o câncer, os médicos me deram 2 anos de vida, talvez 3 com tratamento agressivo. Escolhi o tratamento não para mim, mas para ter mais tempo com você. Cada dia extra foi um presente. Durante esses 6 anos não fiquei parado. Você me conhece, meu amor, sempre com um plano, sempre preparado. E preparei o maior plano da minha vida, garantir seu futuro. Estes carros não são apenas carros. São investimentos que fiz ao longo de 2 décadas, restaurados com carinho, mantidos em perfeito estado. O Aston Martin DB5 de 1964 vale aproximadamente 2,8 milhões de reais. O Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956 vale cerca de 3,2 milhões. O Ferrari 275 GTB4 de 1967 vale aproximadamente 4,5 milhões. São mais de 10 milhões de reais, Vera, em carros que você nem sabia que existiam, mas isso é só o começo. Parei de ler.
Não conseguia processar. 10 milhões? 10 milhões de reais em carros escondidos em um galpão? Minha mente girava. Fernando tinha feito isso? Meu Fernando, que sempre reclamava quando eu gastava muito no supermercado, que insistia em consertar coisas em vez de comprar novas? Respirei fundo e continuei lendo. Mas o que estava por vir era ainda mais impossível de acreditar, porque aqueles carros eram apenas a primeira parte do plano de Fernando. E quando descobri a extensão do que ele havia feito, quando entendi quanto tempo e cuidado ele dedicou a me proteger, percebi que mesmo na morte, o amor da minha vida ainda estava cuidando de mim. Mas também percebi algo mais assustador. Fernando sabia exatamente quem Marcelo era e tinha preparado tudo para me proteger dele. Continuei lendo a carta com as mãos tremendo. Cada palavra parecia revelar um universo paralelo, uma versão da minha vida que eu desconhecia completamente. Minha amada Vera, preciso explicar tudo desde o começo para que você entenda. Quando comecei a suspeitar da doença, há 7 anos, 1 ano antes do diagnóstico oficial, comecei também a observar Marcelo mais cuidadosamente. E o que vi me preocupou profundamente. Nosso filho se tornou um homem que eu não reconheço mais. Obcecado por dinheiro, por status, por aparências, você sempre foi mais generosa com ele do que eu, sempre encontrou desculpas para seu comportamento. É só uma fase, você dizia. Ele está construindo a carreira. Mas eu via a verdade. Via como ele olhava para nosso apartamento como se fosse uma propriedade de investimento. Via como ele calculava valores em tudo. Nunca perguntava, como você está? Mas sim, quanto custou? Então tomei uma decisão. Faria um testamento que parecesse favorecê-lo enormemente, mas na verdade seria um teste de caráter. Deixei para ele o apartamento e as aplicações visíveis, cerca de 3 milhões em ativos óbvios. Mais do que suficiente para qualquer filho grato. Mas se ele fosse o homem que temo que se tornou, isso não seria suficiente. Ele quereria mais. Quereria tudo. E não hesitaria em tirar você da única casa que conheceu comigo. Se isso acontecesse, e meu coração dói por prever corretamente, você descobriria isso. Descobriria que o galpão inútil que deixei para você é, na verdade, seu verdadeiro legado. Meu amor, os carros são só o começo. Na pasta que está embaixo desta carta, você encontrará documentos que provam que, ao longo dos últimos 6 anos, fiz muito mais do que apenas coletar carros clássicos. Comprei propriedades. Estabeleci um fideicomisso, investi em seu nome, discretamente. Tudo feito com total legalidade. Todos os impostos pagos, tudo registrado em cartório. O dinheiro veio de projetos paralelos que mantive ao longo da nossa vida. Pequenas consultorias, investimentos acertados, economias que transformei em ativos estratégicos. Lembra quando eu trabalhava tarde demais algumas noites? Estava construindo isso. Seu futuro. Sua segurança. Não contei porque não queria preocupá-la com a doença. Não queria que nossos últimos anos juntos fossem manchados por despedidas antecipadas e lágrimas constantes. Queria que fossem normais, felizes, cheios do amor que sempre tivemos. Mas agora você sabe a verdade. E agora tem o poder. Use-o bem, meu amor. Não por vingança, mas por justiça. Marcelo precisa aprender que há coisas mais importantes que dinheiro. Talvez, se houver um coração debaixo dessa armadura de ganância, ele ainda possa ser salvo. Mas primeiro, cuide de você. Você merece. Com todo o meu amor eterno, Fernando PS. O cofre está atrás do Ferrari. A combinação é a data do nosso aniversário de casamento, 14/08/82. Dentro, você encontrará as chaves dos carros, documentos de propriedade e coordenadas para seu próximo destino. Terminei de ler e deixei as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de tristeza, não apenas. Eram lágrimas de amor, de gratidão, de incredulidade diante da dedicação de um homem que, mesmo sabendo que morreria, trabalhou incansavelmente para garantir que eu ficaria bem. Fernando. Meu Fernando. Peguei a pasta de documentos. Precisava entender a extensão do que ele havia feito. O primeiro documento era uma avaliação detalhada dos carros, feita por um consultor especializado chamado Carlos Boschi. Data: 3 meses atrás.
Fernando tinha atualizado tudo recentemente. Aston Martin DB5 1964. Valor de mercado: 2.850 mil. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1956. Valor de mercado: 3.200 mil. Ferrari 275 GTB4 1967. Valor de mercado: 4.500 mil. Total: 10.550. 000. 10 milhões e meio. Em carros. Mas havia mais papéis. Muito mais. O segundo conjunto de documentos era de um escritório de advocacia. Oliveira em Associados. Patrícia Oliveira, a advogada responsável. Reconheci o nome. Fernando a mencionou algumas vezes, dizendo que estava organizando papelada. Era um fideicomisso, estabelecido há 5 anos em meu nome. Um fideicomisso que continha uma carteira de investimentos em ações Blue Chip, R$1.200 mil. Títulos do governo, R$800. 000. Fundos imobiliários, R$650 mil. Outros 2 milhões e meio, aproximadamente. 13 milhões no total. 13 milhões que eu não sabia que existiam. Mas ainda havia mais documentos. Escrituras de imóveis registradas em cartório. Todas em meu nome. Propriedade: 1. Casa em Búzios, Rio de Janeiro. 3 quartos, vista para o mar. Rua das Pedras, 234. Valor estimado: 950 mil. Búzios? Fernando comprou uma casa em Búzios? Continuei lendo. Propriedade: 2. Apartamento em Porto Alegre, 2 quartos, próximo ao centro. Alugado atualmente por R$3.200 mensais. Propriedade: 3. Sala comercial em Curitiba, alugada para uma empresa de contabilidade por R$4.500 mensais. As propriedades gerando renda passiva somavam mais R$7.700 por mês. Além da minha aposentadoria de R$4.500. Mais de R$12 mil de renda mensal garantida. Mais os investimentos. Mais os carros que eu poderia vender se quisesse. Levantei-me, ainda em choque, e caminhei até o Ferrari vermelho brilhante. Fernando disse que o cofre estava atrás dele. Encontrei o cofre embutido na parede, discreto, mas sólido. Digitei a combinação, 140882. A porta do cofre se abriu com um clique satisfatório. Dentro, exatamente como Fernando prometeu, estavam as chaves dos 3 carros, cada uma com uma etiqueta identificando o veículo. Havia também mais documentos em envelopes lacrados e uma pequena caixa de veludo preto. Peguei a caixa primeiro. Abri. Era uma joia. Uma pulseira de diamantes que reconheci imediatamente. Fernando me mostrou em uma vitrine há 10 anos, dizendo: "Um dia, meu amor, um dia." Eu ri e disse que era tolice, que não precisávamos de luxos assim. Mas ele lembrou. E comprou. Dentro da caixa havia outro bilhete pequeno. "Você sempre mereceu diamantes, Vera. Finalmente posso dar isso a você. Use e lembre-se. Você sempre foi preciosa para mim." Coloquei a pulseira no pulso. Se ajustava perfeitamente. Abri o primeiro envelope. Dentro, coordenadas de GPS escritas à mão e uma chave moderna com um chaveiro escrito Búzios Lar. O segundo envelope continha dados bancários, senhas, todas anotadas com a instrução de mudar assim que possível, e informações de contato da advogada Patrícia Oliveira. O terceiro envelope era diferente, mais pesado. Abri com cuidado. Eram cartas. Várias delas. Todas endereçadas a mim. Todas escritas por Fernando. Todas datadas. A primeira data, 2 anos atrás. A última, 2 semanas antes de sua morte. Eram cartas que ele escreveu sabendo que não estaria aqui. Cartas para momentos específicos da minha vida sem ele. Li os títulos de cada envelope interno. Para quando você se sentir sozinha. Para seu primeiro aniversário sem mim. Para quando você duvidar de si mesma. Para quando Marcelo precisar de você. Para quando você estiver pronta para recomeçar. Sentei-me no chão do galpão, cercada por milhões em carros clássicos e papéis que provavam um amor que transcendia a morte. E deixei as memórias virem. Lembrei de Fernando 3 anos atrás, dizendo que precisava trabalhar em um projeto especial. Eu achei que fosse apenas mais uma consultoria. Lembrei dele voltando tarde algumas noites, cansado, mas satisfeito. "Como foi o projeto?" eu perguntava. "Está tomando forma."
Ele respondia com aquele sorriso misterioso. Lembrei dos finais de semana em que ele desaparecia por algumas horas. Vou dar uma volta, meu amor, limpar a cabeça, dizia. Eu nunca questionei. Fernando sempre foi independente, sempre precisou de seu espaço. Mas não estava dando voltas. Estava aqui, neste galpão, polindo carros, organizando documentos, escrevendo cartas, construindo meu futuro. Enquanto eu preparava o jantar em nosso apartamento luxuoso, o apartamento que Marcelo agora reclamava como seu, Fernando estava aqui, certificando-se de que eu nunca ficaria desamparada. Lembrei da última conversa real que tivemos, 3 dias antes de ele entrar no hospital pela última vez. Estávamos na varanda do apartamento, vendo o pôr do sol sobre São Paulo. Fernando segurou minha mão e disse: Vera, você é mais forte do que pensa, mais capaz, mais inteligente, mais preciosa do que jamais lhe foi dado crédito. Prometa que vai lembrar disso, não importa o que aconteça. Por que está falando assim? Perguntei, apertando sua mão. Apenas prometa, ele insistiu, me olhando com uma intensidade que não entendi na época. Prometo, sussurrei. Agora entendia. Ele estava se despedindo, estava me preparando, estava me dizendo, da única forma que podia sem revelar tudo, que eu tinha valor independente dele. Olhei ao redor do galpão novamente, vendo-o com novos olhos. Não era apenas uma coleção de carros caros. Era um santuário de amor. Cada carro cuidadosamente escolhido e mantido. Cada documento meticulosamente organizado. Cada detalhe pensado. Fernando passou os últimos 6 anos de sua vida, anos que ele sabia serem seus últimos, não se lamentando, não se rendendo ao medo ou à autopiedade, mas trabalhando. Trabalhando para me proteger. Trabalhando para garantir que, mesmo quando ele se fosse, eu ainda teria dignidade, segurança, opções. E ele estava certo sobre Marcelo. Fernando sabia. Conhecia nosso filho melhor do que eu estava disposta a admitir. Viu a ganância, a frieza, a falta de compaixão. E em vez de apenas reclamar ou tentar mudá-lo, Fernando criou um teste. Um teste que Marcelo falhou miseravelmente. O apartamento e os 3 milhões em aplicações eram um presente generoso. Qualquer filho grato teria ficado satisfeito, teria garantido que sua mãe viúva estivesse confortável e segura. Mas não Marcelo. Para ele, não era suficiente. Ele queria mais, queria tudo, e não se importava em me destruir para conseguir. Velhinha inútil. Ele tinha me chamado. As palavras ainda ardiam. Mas eu não era inútil. Fernando se certificou disso. Abri a carta marcada para quando você duvidar de si mesma. Precisava ler. Minha querida Vera, sei que haverá momentos em que você vai duvidar. Vai se perguntar se tem capacidade, se pode sobreviver sem mim, se tem valor além de ser a esposa de Fernando. Deixe-me ser claro. Você sempre foi a forte em nosso casamento. Eu era o sonhador. Você era a pragmática. Eu planejava. Você executava. Eu desenhava castelos no ar. Você os transformava em lares. Você criou nosso filho, mesmo quando ele se revelou difícil. Você manteve nossa casa, mesmo quando eu estava ausente em projetos. Você me amou, mesmo quando eu não merecia tamanha devoção. Você é capaz de tudo, Vera. Tudo. Os recursos que deixei são ferramentas, nada mais. O verdadeiro tesouro sempre foi você. Sua inteligência, sua força, seu coração imenso. Não deixe ninguém, especialmente não nosso filho desencaminhado, fazer você duvidar disso. Você é valiosa, você é capaz, você é amada. Para sempre, Fernando. Dobrei a carta com cuidado, guardando-a de volta no envelope. Não era a hora de ler todas. Algumas precisavam esperar pelos momentos certos. Explorei o resto do galpão. Além do espaço principal com os carros e o escritório, havia um pequeno banheiro modernizado, limpo, funcional, e uma área com um sofá-cama confortável, alguns armários e uma mini cozinha. Fernando tinha transformado parte do galpão em um pequeno apartamento básico, um lugar onde eu poderia ficar se necessário. E era necessário. Pelo menos por esta noite. Desmontei o sofá-cama, encontrei lençóis limpos em um dos armários e montei um espaço para dormir. Não era o colchão king size do penthouse, mas era meu.
honestamente meu. Antes de me deitar, fui até o Aston Martin e passei a mão suavemente sobre o capô prateado. A pintura era tão perfeita que podia ver meu reflexo. Vi uma mulher de 68 anos, com cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo e por recentes lágrimas. Mas também vi algo mais. Vi determinação. Vi força. Vi a mulher que Fernando conhecia, mesmo quando eu mesma não a reconhecia. Obrigada, sussurrei, não sabendo se falava com Fernando, com o universo ou comigo mesma. Talvez os três. Deitei-me no sofá-cama e, pela primeira vez desde a morte de Fernando, dormi profundamente. Não sonhei com perda ou rejeição. Sonhei com possibilidades, porque agora eu tinha algo que não tinha há semanas: esperança. Mas a manhã seguinte traria uma nova realidade. Porque ter recursos era uma coisa, saber usá-los era outra completamente diferente. E a primeira decisão que eu precisava tomar mudaria tudo. Ficar em São Paulo, onde Marcelo poderia me encontrar e questionar minha súbita independência? Ou seguir as coordenadas que Fernando deixou para um lugar onde eu poderia recomeçar completamente? A resposta estava em Búzios. E o que eu encontraria lá seria o verdadeiro começo da minha nova vida. Acordei às 6 da manhã com o som de caminhões passando na rua. Por um momento confuso, não reconheci onde estava. Então as memórias da noite anterior voltaram como uma onda. A expulsão, o galpão, os carros, o plano de Fernando. Não foi um sonho. Levantei-me e fui até o pequeno banheiro. Tinha produtos de higiene novos, ainda embalados. Fernando tinha pensado em tudo. Tomei um banho rápido, vesti a mesma roupa do dia anterior, não tinha outras opções até recuperar minhas coisas do depósito que Marcelo generosamente ofereceu para guardar o que não coubesse no galpão. Fiz um café na mini-cozinha, encontrando grãos ainda dentro do prazo de validade. Enquanto bebia, peguei novamente os documentos do cofre, principalmente o envelope com as coordenadas e a chave de Búzios. Precisava ver aquilo com meus próprios olhos. Liguei para a advogada, Patrícia Oliveira. O número estava nos documentos que Fernando deixou. Ela atendeu no terceiro toque. Patrícia Oliveira. Doutora Patrícia, meu nome é Vera Silva. Sou a viúva de Fernando Silva. Houve uma pausa breve. Então sua voz se tornou mais suave. Senhora Vera, eu estava esperando sua ligação. Dr. Fernando me instruiu a estar disponível assim que a senhora fizesse contato. Então você sabia, sobre tudo. Sim, senhora. Fui a advogada responsável por estruturar o fideicomisso e registrar as propriedades. Dr. Fernando foi muito claro sobre seus desejos e instruções. Preciso entender tudo, disse, minha voz mais firme do que esperava. Posso marcar uma reunião? Claro. Mas antes, senhora Vera, há algo que o Dr. Fernando me pediu para perguntar quando você ligasse. A senhora já foi ao galpão? Estou no galpão agora. E o cofre? Já abri. Excelente. Pude ouvir o sorriso em sua voz. Então já tem as coordenadas de Búzios? Sim, mas não entendo por que Búzios especificamente. Dr. Fernando queria que a senhora tivesse um lugar para recomeçar. Longe de São Paulo, longe de complicações familiares. Ele me pediu para não dar detalhes pelo telefone. Disse que a senhora deveria ver pessoalmente, mas posso garantir, é um lugar especial. Marcamos uma reunião para o dia seguinte em seu escritório. Mas antes disso, eu tinha uma viagem a fazer. Peguei um Uber até o aeroporto de Congonhas. O voo para o aeroporto de Cabo Frio, o mais próximo de Búzios, sairia em 3 horas. Comprei a passagem ali mesmo, pela primeira vez, sem me preocupar com o preço. Tinha dinheiro agora, dinheiro que Fernando garantiu para mim. Durante o voo, li e reli os documentos da casa em Búzios. Fernando a tinha comprado há 4 anos. 4 anos! Tinha sido totalmente reformada há 2 anos, mobiliada há 1 ano. E eu não sabia de nada. Quantas vezes, durante esses anos, Fernando tinha dito que precisava viajar a trabalho? Quantas dessas viagens foram realmente para Búzios, preparando o meu futuro? O voo durou menos de 1 hora. Aluguei um carro no aeroporto, novamente, sem hesitar no preço, e dirigi para Búzios. Eram mais 40 minutos. A paisagem mudava gradualmente.
O concreto de São Paulo dava lugar a uma vegetação mais verde, mais viva. O ar ficava mais úmido, carregado com o cheiro do mar. Cheguei a Búzios por volta do meio-dia. A cidade era tudo o que eu tinha visto em fotos. Charmosa, colorida, com uma atmosfera descontraída que contrastava completamente com a correria de São Paulo. Segui o GPS até a Rua das Pedras, 234. Meu coração batia mais rápido a cada curva. E então vi. A casa não era grande, mas era perfeita. 2 andares, pintada de branco com detalhes em madeira azul claro. Um pequeno jardim na frente com flores que reconheci. Jasmins, minhas favoritas. E um portão de madeira com uma placa discreta. Refúgio Vera. Refúgio Vera. Estacionei o carro com as mãos tremendo. Peguei a chave que Fernando havia deixado no cofre. Era uma chave moderna, prateada, com o chaveiro Búzios Lar. Abri o portão e caminhei pelo pequeno jardim. Alguém estava cuidando dele. As plantas estavam saudáveis, sem ervas daninhas. Outra coisa que Fernando tinha organizado antes de partir, a chave se encaixou perfeitamente na porta da frente. Abri. A luz do sol entrava por grandes janelas, iluminando uma sala de estar acolhedora. Os móveis eram novos, mas confortáveis, nada ostensivo. Sofás em tons claros, uma mesa de café de madeira clara, quadros nas paredes, paisagens marinhas, calmas e serenas. Explorei a casa em silêncio, quase com reverência. A cozinha era moderna e funcional, com todos os eletrodomésticos novos. A sala de jantar tinha uma mesa para 6 pessoas com vista para um pequeno quintal nos fundos. No andar de cima, 3 quartos. O quarto principal tinha uma cama king size, voltada para uma janela com vista parcial do mar. Podia ouvir as ondas daqui, um som constante e reconfortante. Mas foi no criado mudo que minha compostura finalmente desmoronou. Havia uma foto emoldurada, uma foto nossa. Fernando e eu em Búzios há cerca de 5 anos. Eu me lembrava daquele dia. Tínhamos vindo para um fim de semana, nossa última viagem juntos antes de ele começar os tratamentos mais intensivos. Búzios é especial, ele tinha dito naquele dia, enquanto caminhávamos pela praia ao pôr do sol. Poderíamos ser felizes aqui, você não acha? Poderíamos ser felizes em qualquer lugar, desde que estivéssemos juntos, respondi. Ele me abraçou forte. Exatamente. Agora entendia. Aquela viagem não foi apenas uma fuga romântica. Foi quando ele decidiu. Decidiu que este seria meu refúgio se algo acontecesse com ele. E não apenas comprou a casa. Mobiliou-a, decorou-a, colocou nossa foto no quarto principal. Certificou-se de que quando eu chegasse aqui, se chegasse aqui, me sentiria em casa imediatamente. Sentei-me na cama e abracei o travesseiro, respirando fundo. Havia um leve cheiro de alfazema. Fernando sabia que eu adorava alfazema para dormir. Foi aí que notei outro envelope na mesa de cabeceira, apoiado contra um abajur. Tinha meu nome em caligrafia familiar. Abri com mãos trêmulas. Minha amada Vera, bem-vinda ao seu novo lar. Se você está lendo isto, chegou a Búzios. Isso significa que você foi forte o suficiente para deixar São Paulo, para deixar para trás as memórias dolorosas, para escolher recomeçar. Estou tão orgulhoso de você. Esta casa é seu refúgio, mas também é seu novo começo. Quis que fosse perto do mar, porque você sempre disse que a água te acalma. Quis que fosse longe de São Paulo, porque você precisa de distância para ver as coisas claramente. Mas principalmente, quis que fosse sua. Totalmente sua. Um lugar onde você pode ser quem quiser ser, fazer o que quiser fazer, viver como quiser viver. Aos 68 anos, meu amor, sua vida não acabou. Está apenas começando um novo capítulo. Há uma vizinha na casa ao lado, Mariana. Ela sabe quem você é. Pedi a ela para cuidar do jardim e da casa até você chegar. Ela é confiável e gentil. Pode confiar nela. Há também uma conta no Banco do Brasil aqui em Búzios, em seu nome, com 50 mil berrares para despesas iniciais. Os rendimentos do fideicomisso e das propriedades serão depositados mensalmente. Você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro. Mas mais importante que o dinheiro, você tem tempo. Tempo para curar.
Tempo para descobrir quem é Vera quando não é esposa de Fernando ou mãe de Marcelo. Tempo para ser simplesmente você. Use esse tempo bem, meu amor. E quanto a Marcelo, eu sei que seu coração de mãe ainda se preocupa. Mas entenda, o que fiz não foi para puni-lo, mas para testá-lo. Se ele fosse capaz de te tratar com o mínimo de compaixão após minha morte, então talvez houvesse esperança. Mas se fez o que temo que fez, então a maior bondade que você pode oferecer é deixá-lo enfrentar as consequências de suas escolhas. Não é crueldade, Vera. É amor difícil. Mas você conhece seu coração melhor que eu. Confio que fará o que for certo quando o momento chegar. Por enquanto, descanse, cure, viva. Com todo o meu amor eterno, Fernando PS. No armário do quarto, há roupas novas para você. Pedi ajuda da Mariana para escolher os tamanhos e estilos. Espero que goste. E no cofre da cozinha, atrás do quadro de peixe palhaço, há mais surpresas. A combinação é 14882. Sempre a mesma, meu amor. Nosso dia nunca muda. Terminei de ler e simplesmente me deitei na cama, abraçando a carta contra o peito. As lágrimas caíam, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Fernando não apenas me deixou dinheiro. Ele me deixou uma vida inteira. Um futuro que ele cuidadosamente construiu, tijolo por tijolo, durante os últimos anos que tivemos juntos. Enquanto eu cuidava dele durante os tratamentos, enquanto preparava suas refeições especiais e organizava seus medicamentos, ele estava secretamente trabalhando para garantir que eu nunca ficaria desamparada. Enquanto Marcelo me via como um fardo, como alguém inútil que ocupava espaço valioso, Fernando me via como merecedora de um refúgio à beira-mar e uma vida de dignidade. A diferença entre os dois homens na minha vida nunca foi tão clara. Um me expulsou de casa na primeira oportunidade. O outro gastou seus últimos anos construindo-me um lar novo. Levantei-me e fui até o armário. Fernando, através de Mariana, tinha escolhido roupas perfeitas. Vestidos leves e coloridos, calças confortáveis, blusas em tons que sempre preferi. Até sandálias e chinelos, todos no meu número. Troquei de roupa, colocando um vestido azul claro que parecia feito para o clima de Búzios. Olhei-me no espelho do quarto e mal me reconheci. Não era mais a mulher enlutada e quebrada que tinha sido expulsa do penthouse. Era alguém novo, alguém livre. Desci e fui até a cozinha procurar o quadro do peixe palhaço. Encontrei acima da geladeira uma pintura colorida e alegre. Tirei-o da parede, revelando um cofre pequeno mas moderno. 140882. O cofre se abriu. Dentro, encontrei outro envelope com Leia Primeiro, escrito nele, uma coleção de DVDs caseiros, um pequeno notebook, uma caixa de veludo maior que a da pulseira. Abri o envelope. Vera, os DVDs são mensagens em vídeo que gravei para você, para ocasiões específicas. Assista-os no notebook quando estiver pronta. Eu explico mais em cada um. A caixa contém o anel que comprei para nosso 45º aniversário de casamento. Não vivi para entregá-lo pessoalmente, mas quero que você o tenha mesmo assim. É um anel de eternidade, porque meu amor por você é eterno. Use-o e lembre-se, você é amada. Sempre será. Fernando. Abri a caixa com as mãos tremendo. O anel era deslumbrante. Uma eternidade de diamantes, delicado, mas significativo. Deslizei-o em meu dedo. Encaixava perfeitamente, é claro. Fernando sempre prestava atenção aos detalhes. Peguei o notebook e os DVDs. Havia 5 deles, cada um com um rótulo. 1. Bem-vinda ao seu novo lar. 2. Sobre Marcelo e o que fazer. 3. Para seu aniversário. 14 de agosto. 4. Para quando você se sentir pronta para seguir em frente. 5. Para quando encontrar amor novamente. 5 mensagens de vídeo do meu marido falecido. 5 pedaços dele que ainda poderia ouvir, ver, sentir. Mas não hoje. Não ainda. Era muito. Estava sobrecarregada de emoções. Fui até a porta dos fundos e saí para o pequeno quintal. Havia uma mesa com cadeiras sob uma pérgola com flores trepadeiras. Sentei-me e apenas escutei. Escutei as ondas.
Escutei os pássaros. Escutei o vento. Pela primeira vez em 3 semanas, não. Pela primeira vez em 6 anos, desde que Fernando soube de sua doença, me permiti respirar sem carregar o peso do mundo. Mas mesmo em meio à paz de Búzios e ao conforto do legado de Fernando, uma parte de mim ainda pensava em São Paulo, pensava em Marcelo. E me perguntava, o que fazer com um filho que te rejeitou? Como equilibrar a mágoa justificada com o instinto maternal que nunca realmente desaparece? A resposta viria mais cedo do que eu esperava. Porque Marcelo estava prestes a aprender uma lição que Fernando tinha previsto, e eu teria que decidir que tipo de mãe eu queria ser. Passei os primeiros 3 dias em Búzios simplesmente existindo. Acordava sem despertador, tomava café na varanda dos fundos vendo o jardim, caminhava pela praia, voltava para a casa. Era uma rotina simples, quase meditativa. No segundo dia, conheci Mariana, a vizinha que Fernando havia mencionado. Ela bateu à porta por volta das 3 da tarde, trazendo um bolo de cenoura ainda quente. Vera? Ela perguntou com um sorriso caloroso. Era uma mulher de uns 50 anos, com cabelos castanhos curtos e olhos gentis. Sou Mariana, sua vizinha. Fernando me pediu para cuidar da casa até você chegar. Entre, por favor. Recebi o bolo com gratidão. Você conheceu meu marido? Conheci. Ele vinha aqui regularmente nos últimos 2 anos, preparando tudo. Era um homem maravilhoso, Vera. Falava de você com tanto amor. Ela fez uma pausa e me pediu para ser sua amiga quando você chegasse. Espero que não ache presunçoso. Eu ri, sentindo lágrimas nos olhos. Até amizade Fernando havia organizado para mim. Não acho presunçoso. Acho necessário. Obrigada. Mariana se tornou minha ponte com Búzios. Ela me apresentou aos comerciantes locais, me mostrou os melhores lugares para comprar frutas frescas, me levou para caminhar pela Rua das Pedras ao entardecer. Mas, principalmente, ela me ouviu. Contei-lhe tudo, sobre Marcelo, sobre a expulsão, sobre as descobertas. Ela não julgou. Apenas ouviu, e, quando necessário, ofereceu uma perspectiva externa. Fernando era muito perspicaz. Ela disse uma tarde, enquanto tomávamos chá em minha varanda. Ele me disse que você teria que decidir por si mesma o que fazer sobre Marcelo. Disse que não podia decidir por você, mas que confiava em seu julgamento. Nem sei se tenho julgamento sobre isso, admiti. Ele é meu filho. Mas o que fez? É imperdoável, eu sei. Mariana tocou minha mão gentilmente. Mas Fernando também disse algo mais. Disse que Marcelo ainda era jovem, que ainda havia tempo para ele aprender. Mas que precisaria cair primeiro. Precisaria enfrentar consequências reais. Fernando disse isso? Disse. Cerca de 1 ano atrás, na última vez que esteve aqui preparando a casa. Ele parecia em paz com suas decisões. Disse que tinha feito tudo o que podia, e o resto dependia de Marcelo e de você. A conversa ficou comigo. Fernando havia planejado até isso. O teste para Marcelo. A escolha para mim. No 4º dia, decidi assistir ao primeiro DVD. Bem-vinda ao seu novo lar. Conectei o notebook à TV da sala, respirei fundo e apertei play. A imagem de Fernando apareceu na tela. Ele estava sentado no escritório de nosso antigo apartamento. Podia reconhecer a estante de livros atrás dele. Parecia cansado, mais magro do que na última vez que o vi antes dos tratamentos finais. Mas seus olhos tinham aquele brilho característico, aquela inteligência afiada. Olá, meu amor. Sua voz me quebrou imediatamente. Passei a mão pela tela, como se pudesse tocá-lo. Se você está assistindo isso, chegou a Búzios. Está na casa que preparei para você, e isso significa que foi forte o suficiente para deixar São Paulo e começar de novo. Eu sempre soube que você seria. Ele ajeitou os óculos, um gesto tão familiar que meu coração doeu. Quero explicar algumas coisas que não pude colocar nas cartas. Primeiro, sobre os carros. Comecei a colecioná-los há 20 anos, muito antes do diagnóstico. Sempre foram investimentos, mas também eram paixões. Cada um tem uma história, uma razão pela qual escolhi. Mas a razão maior era você. Sempre foi você. Ele pausou, tomando um gole de água. O Aston Martin DB5. Eu comprei pensando em como você amava aqueles filmes antigos de James Bond que assistíamos juntos.
Você sempre dizia que 007 tinha classe, não como os heróis de ação modernos. Aquele carro é classe pura, Vera. Como você. O Mercedes 300 SL. Lembra quando vimos um na rua uma vez e você comentou que parecia um cisne, gracioso e atemporal? Comprei porque você estava certa. E porque você também é graciosa e atemporal. O Ferrari, bem, esse foi pura indulgência. Todo homem sonha com uma Ferrari, eu acho. Mas escolhi a cor vermelha pensando naquele vestido vermelho que você usou em nosso aniversário de 30 anos. Você estava radiante naquele dia. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Você pode vender os carros, Vera, todos eles, se quiser. Ou pode mantê-los. A escolha é sua. São apenas objetos no fim das contas. Mas, se decidir vender, use o dinheiro para viver, para viajar, para fazer tudo o que sempre quis e nunca fez, porque estava ocupada cuidando de mim, de Marcelo, da casa. Fernando se inclinou para a frente, mais perto da câmera. Agora sobre Marcelo. Sei que seu coração de mãe está dilacerado. Sei que parte de você quer perdoá-lo imediatamente, cuidar dele, protegê-lo como sempre fez. Mas, Vera, escute-me. Essa é exatamente a atitude que o tornou o que ele é. Suas palavras eram duras, mas sua voz era gentil. Nós o mimamos, principalmente eu. Dei-lhe tudo muito facilmente. Nunca o fiz trabalhar por nada. E olhe no que ele se transformou. Um homem que vê sua própria mãe como um obstáculo financeiro. Fernando tirou os óculos e passou a mão pelo rosto. Mas ainda há esperança. Há sempre esperança enquanto há vida. O que Marcelo precisa agora não é mais proteção. É consequências. Precisa cair. Precisa falhar. Precisa entender que suas ações têm resultados reais. Ele colocou os óculos de volta. Então, aqui está meu conselho. Mas apenas como conselho, não como ordem. Deixe-o cair. Quando ele vier, e ele virá, assim que precisar de algo, não corra para salvá-lo imediatamente. Deixe-o sentir o peso de suas escolhas. Deixe-o ver onde a ganância e a falta de compaixão o levam. Mas... Fernando sorriu levemente. Você é mais compassiva que eu, Vera. Sempre foi. Se decidir ajudá-lo mesmo assim, faça sob suas condições. Não como a mãe que sempre foi pisoteada, mas como a mulher forte que sempre esteve dentro de você. Faça-o trabalhar por sua redenção. Faça-o provar que pode mudar. Ele pausou, seus olhos brilhando com emoção. Qualquer que seja a sua decisão, vou respeitá-la, porque confio em você. Sempre confiei. Fernando estendeu a mão para a câmera, como se pudesse tocar meu rosto. Te amo, Vera. Em qualquer linha do tempo, em qualquer universo, eu sempre vou te amar. Seja forte, seja feliz, viva a vida que você merece. Até nos encontrarmos novamente, meu amor. A tela ficou preta. Fiquei sentada no sofá por longos minutos, deixando as lágrimas caírem livremente. Fernando tinha gravado isso sabendo que morreria, sabendo que eu assistiria sozinha. E ainda assim, encontrou forças para me guiar, para me aconselhar, para me amar através do vazio entre nós. Naquela noite, liguei para a advogada Patrícia Oliveira. Tinha marcado uma reunião com ela, mas precisava de informações antes. Patrícia, preciso saber. Fernando deixou alguma instrução específica sobre o que fazer se Marcelo entrar em contato? Ela hesitou. Não exatamente, mas ele me fez uma pergunta interessante quando estruturamos tudo. Perguntou quanto tempo levaria para Marcelo esgotar os 3 milhões que recebeu se fizesse investimentos ruins e mantivesse um padrão de vida alto. E qual foi sua resposta? Entre 6 meses e 1 ano, dependendo das decisões dele. Dr. Fernando fez uma anotação sobre isso. Disse, então ela terá pelo menos alguns meses de paz antes de ter que decidir. Alguns meses de paz. Fernando tinha calculado até isso. Há mais uma coisa, senhora Vera. Doutor. Fernando estabeleceu uma cláusula interessante no fideicomisso. A senhora tem autorização para adicionar beneficiários a qualquer momento, sob condições que estabelecer. Disse que se a senhora decidisse ajudar Marcelo eventualmente, teria os meios, mas também o controle total sobre como fazer isso. Controle. Fernando me deu controle. Não deixou Marcelo completamente desamparado, mas também não me deixou sem opções. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina.
Acordava cedo, caminhava na praia, voltava para tomar café com Mariana, passava as tardes lendo, escrevendo em um diário que comecei a manter, conhecendo a cidade. Búzios me curava lentamente. A dor da perda de Fernando ainda estava lá. Sempre estaria. Mas era acompanhada agora por gratidão. Gratidão por ter sido amada tão completamente, tão estrategicamente. E comecei a me redescobrir. A Vera que existia além de esposa e mãe. A Vera que gostava de ver o pôr do sol com um copo de vinho. A Vera que conversava com estranhos no mercado. A Vera que ria genuinamente pela primeira vez em anos. Foi durante esse período de cura que o telefonema chegou. 3 meses após eu ter deixado São Paulo. Exatamente como Fernando previu. Era um número desconhecido. Atendi hesitante. Senhora Vera, aqui é Clara, assistente de Marcelo. Meu estômago se apertou. Olá, Clara. Senhora Vera, Marcelo me pediu para entrar em contato. Ele precisa falar com a senhora. É urgente. E sobre o quê? Silêncio constrangido do outro lado. É melhor ele explicar pessoalmente. A senhora poderia vir a São Paulo? Ou ele pode ir até onde a senhora está? Então era verdade. Marcelo tinha estourado o dinheiro e agora precisava de mim. O teste de Fernando tinha se completado e agora era minha vez de decidir. Mas eu não era mais a Vera que Marcelo expulsou de casa 3 meses atrás. Tinha mudado, tinha me encontrado. E se ia ajudar meu filho, seria sob meus termos, da minha maneira. Porque Fernando me ensinou algo crucial em seus últimos anos. Amor verdadeiro às vezes significa deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas ações. E perdão verdadeiro só é possível quando há arrependimento genuíno. Chegava a hora de descobrir se Marcelo era capaz de qualquer um dos dois. Não respondi a Clara imediatamente. Pedi 2 dias para pensar. Passei essas 48 horas conversando com Mariana, relendo as cartas de Fernando e, principalmente, ouvindo o meu próprio coração. O que eu queria? Não o que Fernando queria. Não o que seria certo fazer, mas o que eu, Vera, realmente queria. A resposta veio de forma surpreendente. Eu queria ver Marcelo cair. Não por vingança cruel, mas porque ele precisava. Precisava entender que suas ações tinham peso real. Que não podia tratar pessoas, especialmente sua própria mãe, como objetos descartáveis e esperar sair ileso. Mas também queria que houvesse uma chance de redenção. Porque apesar de tudo, ele ainda era meu filho. E uma parte de mim, a parte que Fernando amava e respeitava, ainda acreditava que pessoas podiam mudar. Liguei de volta para Clara. Diga a Marcelo que irei a São Paulo, mas ele vem ao endereço que vou fornecer, não eu até ele, e vem sozinho. Quando, senhora Vera? Amanhã, 3 da tarde. Dei o endereço do galpão. Queria que Marcelo visse. Queria que entendesse o quanto tinha subestimado seu pai e o quanto tinha subestimado a mim. Peguei o primeiro voo da manhã para São Paulo. O trajeto era familiar agora. Eu tinha voltado uma vez, brevemente, para me reunir com Patrícia e assinar alguns documentos. Mas desta vez era diferente. Não estava voltando derrotada. Estava voltando no controle. Cheguei ao galpão ao meio-dia. Tinha 3 horas para me preparar. Primeiro, liguei para Carlos Boschi, o especialista em carros clássicos que Fernando contratava. Ele atendeu no segundo toque. Senhora Vera, que prazer ouvir de você. Como posso ajudar? Carlos, os carros ainda estão em perfeito estado? Absolutamente. Venho fazendo a manutenção mensal conforme Dr. Fernando instruiu. Eles estão impecáveis. Ótimo. E quanto aos valores? Ainda são os mesmos da última avaliação? Na verdade, o mercado aqueceu um pouco. O Aston valorizou para 3 milhões. O Mercedes está em 3,4 e o Ferrari chegou a impressionantes 4,8 milhões. No total, estamos falando de 11,2 milhões apenas nos carros. 11 milhões. E Marcelo tinha me chamado de inútil. Desliguei e caminhei pelo galpão, vendo tudo com novos olhos. Não era apenas uma coleção de carros caros, era a prova física do amor de Fernando, do seu planejamento meticuloso, da sua determinação em me proteger. Sentei-me na cadeira do escritório, a mesma onde encontrei as cartas pela primeira vez, e esperei. Marcelo chegou pontualmente às 3.
Pude ouvir um carro parando do lado de fora, passos hesitantes, então a campainha do portão. Abri remotamente. Observei através da câmera de segurança. Outra coisa que Fernando tinha instalado, enquanto meu filho atravessava o pequeno pátio. Ele parecia diferente, mais magro. O terno caro estava menos impecável do que de costume, um pouco amassado. O cabelo não tão perfeitamente penteado. Ele tocou a campainha da porta interna. Esperei um momento, deixando-o ficar desconfortável. Então, abri. Marcelo entrou e parou completamente. Seus olhos se arregalaram ao ver os carros. Ele olhou para o Aston, depois para o Mercedes, depois para o Ferrari. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. "Olá, Marcelo", disse calmamente. Ele se virou para mim, ainda em choque. "Mãe, o que... de onde?" Vieram da mente brilhante do seu pai e do amor que ele tinha por mim. Caminhei até ficar ao lado do Aston, passando a mão levemente sobre o capô. Este vale cerca de 3 milhões, o Mercedes 3,4, o Ferrari 4,8. No total, mais de 11 milhões de reais. O galpão inútil que você tanto desprezou. Marcelo ficou pálido. Literalmente, pude ver a cor sumindo de seu rosto. "Mas sente-se, por favor", continuei, indicando a área do escritório. "Clara disse que você precisava falar comigo urgentemente." Ele se moveu como um autômato, sentando-se lentamente em uma cadeira que puxei. Eu me sentei atrás da mesa, posição de poder, algo que aprendi observando Fernando em reuniões de negócios ao longo dos anos. "Então", disse, cruzando as mãos sobre a mesa, "o que você precisa, Marcelo?" Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Parecia estar tendo dificuldade em processar tudo. Mãe, eu não sabia." "Não sabia o quê? Que seu pai era mais inteligente que você? Que eu tinha mais valor do que você atribuiu a mim? Ou não sabia que suas ações teriam consequências?" Minha voz era calma, quase gentil, mas as palavras eram afiadas. Vi Marcelo encolher-se ligeiramente. Todas essas coisas", ele admitiu baixinho. "Mãe, eu cometi erros graves, financeiros, investi mal, confiei nas pessoas erradas, tentei expandir rápido demais. E o dinheiro que seu pai deixou? Acabou." Ele não conseguia me olhar nos olhos. 3 meses. Foi tudo que durou. Exatamente como Fernando previu. Meu marido, mesmo morto, entendia nosso filho melhor que eu. E o apartamento? "Estou prestes a perdê-lo. Não consigo manter os custos de condomínio. Tenho credores me procurando. Sua voz falhou. "Estou falido, mãe. Completamente falido." Silêncio pesado pairou entre nós. Observei meu filho. Realmente o observei pela primeira vez em anos. Vi, além do executivo confiante, do empresário ambicioso, vi um homem de 38 anos que tinha voado muito perto do sol com asas que não conseguia sustentar. "E você acha que eu devo ajudá-lo?" Ele finalmente me olhou. Havia lágrimas em seus olhos. "Não acho que mereço. Sei que não mereço. O que fiz com você foi imperdoável." "Foi", concordei sem hesitação. Ele estremeceu. "Mas continue. Por que acha que vim?" "Porque você é boa. Melhor do que eu jamais fui. Você é como o papai sempre disse. Tem um coração que perdoa até o imperdoável." "Seu pai disse isso?" "Disse, muitas vezes. Sempre me criticou por não ter herdado essa qualidade sua. Disse que você era o melhor de nós dois." Marcelo limpou as lágrimas, constrangido. Ele estava certo. Abri a gaveta da mesa e peguei um envelope. Dentro havia cópias de todos os meus ativos. Os carros, as propriedades, o fideicomisso. Coloquei sobre a mesa entre nós. "Seu pai me deixou isto. Não apenas o galpão. Tudo isso." Marcelo pegou os papéis com mãos tremendo. Li enquanto ele lia, vendo a compreensão crescer em seu rosto. "Deus", ele sussurrou. "Ele planejou tudo. Sabia exatamente o que eu faria. Sabia. E me protegeu antes que você pudesse me destruir completamente." Deixei as palavras pesarem no ar. "A questão agora, Marcelo, não é se eu posso te ajudar. Obviamente posso. A questão é, eu devo?" Ele deixou os papéis caírem sobre a mesa, enterrando o rosto nas mãos. Seus ombros tremeram.
Meu filho estava chorando genuinamente pela primeira vez desde que tinha uns 10 anos. Não, ele disse entre soluços. Você não deve. Eu te expulsei de casa, chamei você de inútil. Tratei você como lixo descartável. Você não deve nada a mim. Nada. Era o que eu precisava ouvir. Não desculpas. Não justificativas. Mas reconhecimento real do que ele tinha feito. Levantei-me e caminhei até ficar ao lado dele. Coloquei a mão em seu ombro. Ele estremeceu ao toque, como se não merecesse nem isso. Você está certo. Não devo nada a você, confirmei. Mas vou ajudá-lo mesmo assim. Não porque você merece, mas porque ainda há esperança para você. E porque seu pai acreditava que você poderia mudar. E eu quero acreditar nisso também. Marcelo olhou para mim, esperança e descrença misturadas em seu rosto. Mas, continuei firmemente, será sob minhas condições. Condições inegociáveis. Você aceita ou fica por sua conta. Qualquer coisa, ele disse rápido demais. Não diga isso antes de ouvir. Primeiro, você venderá o apartamento e usará o dinheiro para pagar todas as suas dívidas. Tudo. Até o último centavo devido. Ele assentiu. Segundo, você passará por uma reestruturação financeira profissional. Vou contratar alguém que supervisionará todas as suas finanças pelos próximos 2 anos. Cada gasto, cada investimento, cada decisão precisa ser aprovada. Está bem. Terceiro, você fará terapia. Todas as semanas. E não me interessa se você acha útil ou não. Você vai e ponto final. Sim, mãe. Quarto, você trabalhará, não em seus projetos empresariais, em um emprego real com salário fixo, não me importa em quê, mas você aprenderá o valor do trabalho honesto. Ele engoliu em seco, mas assentiu. Quinto, você me pedirá desculpas, adequadamente. Não agora, quando está desesperado, mas quando estiver estável, quando não precisar mais de mim financeiramente. Aí, se suas desculpas forem genuínas, podemos começar a reconstruir algum tipo de relacionamento. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto dele. Obrigado, sussurrou. Obrigado por não desistir de mim. Não agradeça ainda. Isso vai ser difícil. Você vai me odiar às vezes. Vai achar que estou sendo cruel. Mas é isso ou nada, Marcelo. Aceito tudo. Voltei para minha cadeira e peguei um cartão de visitas. Esta é a doutora Patrícia Oliveira. Ela vai estruturar tudo legalmente. Você terá uma mesada mensal, modesta, para cobrir aluguel e despesas básicas enquanto se reestabelece. Mas será monitorada. Se gastar mal, acabou. Entreguei o cartão. Marcelo o segurou como se fosse uma tábua de salvação. E mãe, ele hesitou. Onde você está morando? Posso visitar eventualmente? Estou em Búzios. Seu pai me deixou uma casa lá. Vi a surpresa em seus olhos. E sim, eventualmente você pode visitar. Quando eu estiver pronta. Quando você tiver provado que mudou. Ele assentiu, compreendendo. Tem mais uma coisa, disse, levantando-me novamente. Fui até uma das caixas que trouxe de Búzios e peguei um envelope volumoso. Seu pai escreveu isto para você. Eu deveria ter dado antes, mas acho que agora é o momento certo. Marcelo pegou o envelope como se fosse sagrado. Sua mão tremia. Leia em casa, sozinho, e realmente pense sobre o que ele diz. Marcelo ficou mais um pouco, fazendo perguntas práticas sobre o processo. Marquei uma reunião para ele com Patrícia na semana seguinte. Estabeleci limites claros. Quando ele finalmente se levantou para ir, parou na porta. Mãe, eu realmente sinto muito. Sei que não é suficiente, sei que palavras não podem consertar o que fiz, mas preciso dizer, sinto muito por tudo. Olhei para meu filho, o homem que me expulsou de casa, mas também a criança que eu criei, o bebê que segurei nos braços, o menino que corria para me abraçar quando voltava da escola. Eu sei que sente, mas arrependimento só significa algo quando acompanhado de mudança real. Então não me diga que sente muito. Mostre. Ele assentiu, limpou as últimas lágrimas e saiu. Fiquei sozinha no galpão, cercada pelos carros que Fernando escolheu com tanto cuidado e senti paz. Não alegria, ainda não. Não perdão completo, ainda não merecido. Mas paz. Tinha feito o certo. Não o que era fácil,
Não o que era emocionalmente satisfatório, mas o que era certo. Fernando estaria orgulhoso. Mas o caminho para a verdadeira reconciliação seria longo. Meses se passariam antes de eu ver se Marcelo realmente mudaria, se ele honraria as condições que estabeleci. E durante esse tempo, eu continuaria minha própria jornada em Búzios, descobrindo quem Vera Silva poderia ser quando não estava definida por marido ou filho. O que eu não esperava era como os próximos meses transformariam não apenas Marcelo, mas a mim também. E como, no final, o legado de Fernando se provaria ainda mais profundo do que eu poderia imaginar. 9 meses após a morte de Fernando. 9 meses que mudaram tudo. Eu estava na varanda da casa em Búzios, bebendo meu café matinal e observando as ondas, quando ouvi uma batida no portão. Olhei para o relógio, 7h30 da manhã. Cedo para visitas. Através da câmera de segurança que Mariana me ensinou a usar, vi Marcelo. Mas não o Marcelo que expulsou-me de casa, nem mesmo o Marcelo quebrado que encontrei no galpão 3 meses atrás. Este Marcelo estava em roupas simples, jeans e uma camiseta, não o terno de sempre. Carregava uma sacola de papel em uma mão. E seu rosto? Havia algo diferente em seu rosto. Uma suavidade que não via há anos. Abri o portão remotamente e fui até a porta da frente. Marcelo, cumprimentei surpresa. Não estava esperando você. Eu sei. Desculpe aparecer assim sem avisar. Mas... Ele hesitou, parecendo genuinamente nervoso. Eu precisava vir. Posso entrar? Fiz um gesto convidativo. Ele entrou, olhando ao redor da casa com o que parecia ser admiração genuína. É lindo aqui, mãe. Papai escolheu bem. Ele sempre escolhia bem, respondi, guiando-o até a varanda. Café? Por favor. Servi café para ambos e sentamos na mesa sob a pérgola. Os jasmins estavam florescendo, perfumando o ar. Então, comecei. Como está sendo? Marcelo tomou um gole de café antes de responder. Difícil, muito difícil, mas necessário. Nos últimos 3 meses, Marcelo tinha seguido todas as minhas condições. Vendeu o apartamento, o penthouse luxuoso pelo qual me expulsou. Usou o dinheiro para quitar todas as dívidas. Mudou-se para um apartamento de 1 quarto em Pinheiros, modesto, mas digno. Começou terapia com a doutora Helena Campos, uma psicóloga que Patrícia recomendou. Ia religiosamente todas as terças-feiras. E conseguiu um emprego. Não em finanças ou desenvolvimento empresarial, mas em uma organização não governamental que trabalhava com habitação acessível. Começou como assistente administrativo, ganhando 1/10 do que costumava ganhar. Doutora Helena diz que estou fazendo progresso. Ele continuou, olhando para o café em vez de para mim. Diz que passei anos construindo uma identidade baseada em sucesso material. E quando aquilo desmoronou, desmoronei junto. Não sabia quem eu era sem o dinheiro, sem o status. E agora? Você sabe? Ele finalmente me olhou. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que nunca tinha visto antes. Estou aprendendo. Trabalhando com pessoas que realmente precisam de ajuda, que lutam por coisas básicas como um teto sobre a cabeça. Me deu perspectiva. Me fez perceber o quão superficial eu era. O quão cruel. A última palavra saiu como um sussurro. É um começo, disse gentilmente. Mãe. Ele pausou, pousando o café. Trouxe algo para você. Várias coisas, na verdade. Puxou a sacola de papel que havia trazido. Dentro havia uma caixa de madeira polida, do tipo usado para guardar coisas preciosas. Abra, ele pediu. Abri a caixa cuidadosamente. Dentro, reconheci imediatamente a coleção de abotoaduras de Fernando. Pequenas peças de arte que ele colecionava, cada uma com uma história. Marcelo tinha herdado junto com o apartamento. Estas eram suas por direito, disse Marcelo. Eram as coisas favoritas do papai. Você deveria tê-las. E peguei uma das abotoaduras, um par em prata com lápis lazuli que dei a Fernando em nosso 25º aniversário. Marcelo, espere, tem mais. Ele tirou da sacola um pequeno envelope. Abri. Dentro havia 2 alianças. A aliança de casamento de Fernando. E a minha original. A simples banda de ouro que usamos quando nos casamos,
antes de substituí-las por anéis mais elaborados anos depois. Encontrei estas no cofre do papai quando estava organizando as coisas para vender o apartamento. Achei que você gostaria de tê-las. Segurei as alianças, sentindo o peso de 43 anos de casamento em minhas mãos. Obrigada, sussurrei. E tem uma última coisa. Desta vez ele tirou uma pequena caixa de veludo. Reconheci. Era da mesma joalheria onde Fernando comprou o meu anel de eternidade. Abri. Dentro havia outro anel. Um anel de diamantes incrível, obviamente caro. Papai comprou isto semanas antes de morrer, explicou Marcelo. Deixou instruções com o joalheiro para me entregar no dia que eu vendesse o apartamento. Junto com isto, ele me passou um envelope selado. Reconheci a caligrafia de Fernando. Abri o envelope com mãos tremendo. Dentro, uma carta curta. Marcelo, se você está lendo isto, significa que vendeu o apartamento. E se vendeu o apartamento, há duas possibilidades. 1. Você gastou tudo e está falido. Ou 2. Você teve uma crise de consciência e está tentando se redimir. Espero que seja a segunda. Este anel era para o 45º aniversário de casamento seu e de sua mãe. Não vivi para dar a ela pessoalmente. Mas se você está no caminho da redenção, se está realmente tentando mudar, então entregá-lo a ela pode ser seu primeiro ato genuíno de bondade. Se ainda é o homem ganancioso que temo, pode vender este anel. Vale cerca de 150 mil reais. É seu teste final, meu filho. Escolha bem. Fernando Silva. Olhei para Marcelo, atordoada. Você poderia ter vendido... Eu sei. Ele assentiu. Deus sabe que pensei nisso nos primeiros dias. Estava desesperado, mas... Ele fez uma pausa. Não seria justo. Com papai, com você, comigo mesmo. Segurei o anel sentindo seu peso. Fernando, mesmo na morte, ainda estava testando, ainda estava ensinando. Seu pai? Comecei, mas minha voz falhou. Era mais inteligente que eu jamais serei, completou Marcelo. E me amava o suficiente para me dar chances de ser melhor, mesmo quando eu não merecia. Ficamos sentados em silêncio por um momento, apenas ouvindo as ondas. Mãe, Marcelo quebrou o silêncio. Posso contar sobre meu trabalho? Por favor. Ele se animou um pouco. A organização onde trabalho, Habitat Solidário, constrói casas para famílias de baixa renda. Comecei como assistente administrativo, mas nas últimas semanas comecei a ir aos canteiros de obra e percebi... Eu estudei arquitetura antes de mudar para negócios, lembra? Lembrava. Marcelo tinha começado em arquitetura, seguindo os passos de Fernando, mas abandonou no 3º ano para fazer administração. Fernando ficou desapontado, mas nunca pressionou. Bem, o diretor do Habitat, Sr. Roberto, viu alguns dos meus esboços para melhorar o design das casas. Designs que custam o mesmo, mas aproveitam melhor o espaço. Ele ficou impressionado. Disse que se eu tirasse minha licença de arquiteto, que nunca concluí, poderia liderar projetos. Havia entusiasmo genuíno em sua voz que não ouvia há anos. Seria como voltar ao que eu deveria ter feito desde o início, trabalhar com propósito, não apenas por dinheiro. Olhei para meu filho e vi, talvez pela primeira vez desde que era criança, o homem que ele poderia se tornar. Não o empresário ganancioso que me expulsou, mas alguém com propósito genuíno. Isso é maravilhoso, Marcelo, disse sinceramente. Seu pai ficaria orgulhoso. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Acha? Depois de tudo que fiz? Seu pai sempre acreditou em segundas chances, em transformação. Por isso deixou aquele teste com o anel. Ele queria que você tivesse a oportunidade de escolher diferente. Marcelo olhou para o mar. Odeio que ele tenha morrido antes de poder ver isso. Ver que estou tentando. Ele vê, disse suavemente. De alguma forma, eu acredito que ele vê. Ficamos conversando por mais 2 horas. Marcelo me contou sobre a terapia, sobre como estava descobrindo padrões de comportamento que desenvolveu ao longo dos anos. Contou sobre os colegas no Habitat, pessoas dedicadas que trabalhavam por paixão, não por lucro. Contou sobre a primeira família que se mudou para uma casa que ele ajudou a projetar e como a gratidão deles o fez chorar. Chorei, mãe. Pela primeira vez em anos, chorei de alegria por ajudar alguém. Não por ganhar dinheiro ou fechar um negócio, mas por ver uma família com um lar. E eu acreditei nele.
Não completamente ainda. A confiança precisaria ser reconstruída tijolo por tijolo. Mas pela primeira vez desde a morte de Fernando, acreditei que meu filho poderia realmente mudar. Antes de ele ir embora, peguei sua mão. Marcelo, sobre aquelas palavras que você disse quando me expulsou, ele encolheu-se. Mãe, por favor, Deixe-me terminar. Você me chamou de velhinha inútil. E naquele momento, parte de mim acreditou. Acreditei que era verdade, que eu não tinha valor sem Fernando. Lágrimas começaram a formar nos olhos dele. Mas seu pai me mostrou que eu estava errada. Ele passou seus últimos anos me provando que eu tinha valor. Não apenas como esposa ou mãe, mas como Vera, como pessoa. Você sempre teve, Marcelo sussurrou. Eu que estava cego demais para ver. E agora? Agora eu vejo. Vejo uma mulher forte que teve a graça de me dar uma segunda chance quando eu não merecia. Vejo alguém que seu marido amou tanto que passou anos planejando seu futuro. Vejo minha mãe, e peço desculpas por ter levado tanto tempo para realmente vê-la. Eram as desculpas que eu estava esperando. As genuínas, não as nascidas do desespero, mas do reconhecimento real. Aceito suas desculpas, disse, e ofereço algo em troca, a chance de reconstruirmos nosso relacionamento. Devagar, no nosso tempo, mas genuinamente. Marcelo me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, como o de uma criança que finalmente encontrou o caminho de casa após estar perdida. Retribuí, permitindo-me sentir que talvez, apenas talvez, eu não tinha perdido meu filho completamente. Estava no galpão novamente, desta vez com um propósito específico. Carlos Bosque estava comigo, junto com 2 potenciais compradores interessados no Mercedes e no Ferrari. Tinha tomado uma decisão. Venderia 2 dos carros, mas manteria o Aston Martin. Era o que Fernando teria querido. Eu sabia disso de alguma forma. As negociações foram rápidas. Colecionadores sérios sabem reconhecer qualidade, e os carros de Fernando eram impecáveis. No final do dia, tinha vendido o Mercedes por 3,5 milhões e o Ferrari por 5 milhões. 8 milhões e meio de reais. Mas o dinheiro não ficaria comigo. Na semana seguinte, estabeleci a Fundação Fernando Silva para a Educação Financeira, com foco em ensinar gestão de dinheiro para jovens adultos. Doei 4 milhões para ela. Os outros 4 milhões foram para um fundo fiduciário para futuros netos. Se Marcelo algum dia tivesse filhos, eles teriam recursos para a educação, mas não acesso livre ao dinheiro. Aprenderiam o valor das coisas, como Fernando tentou ensinar Marcelo. Patrícia Oliveira ajudou a estruturar tudo legalmente. Dr. Fernando ficaria orgulhoso, ela disse quando assinamos os documentos finais. O Aston Martin foi transportado para Búzios. Tinha uma garagem agora, construída especialmente para ele. Algumas manhãs, eu simplesmente sentava nele, sem ligar o motor, e sentia a presença de Fernando. Lembrava das histórias que ele contou no vídeo sobre por que escolheu cada carro. Classe pura, Vera. Como você. Marcelo veio a Búzios para o aniversário de Fernando. Teria sido seu 72º aniversário. Fizemos um jantar simples na varanda, acendemos uma vela e cada um de nós compartilhou uma memória favorita. Lembro de quando eu tinha 8 anos, Marcelo começou, sua voz suave, e quebrei a janela do vizinho jogando bola. Estava apavorado. Mas papai não gritou. Ele apenas disse, filho, vamos conversar com o Sr. Cardoso e ver como você pode consertar isso. Me fez trabalhar cortando a grama dele por 3 meses para pagar a janela nova. Aprendi mais sobre responsabilidade naqueles 3 meses do que em anos de escola. Era uma boa memória. Uma que Marcelo claramente tinha esquecido em algum lugar pelo caminho, mas estava lembrando agora. Minha vez, disse. Lembro do dia em que Fernando descobriu sobre o câncer. Ele não me contou imediatamente. Guardou por 2 semanas. Quando finalmente contou, chorei desesperadamente. E sabe o que ele fez? Limpou minhas lágrimas e disse, Vera, amor da minha vida, não chore pelo tempo que não teremos. Agradeça pelo tempo que tivemos e vamos fazer cada dia restante valer a pena. E fizemos. Cada dia valeu. Marcelo limpou as próprias lágrimas. Ele era especial, não era? Era, concordei. E ainda é. Através do que deixou,
através de como ainda nos influencia. Naquela noite, Marcelo dormiu no quarto de hóspedes. Pela primeira vez em quase um ano, meu filho estava sob o mesmo teto que eu e não sentia peso ou tensão. Apenas possibilidade. O aniversário de um ano era particularmente difícil, mas não estava sozinha. Mariana veio pela manhã com flores. Marcelo chegou à tarde, tendo tirado o dia de folga do trabalho. E à noite, fiz algo que estava adiando há meses. Assisti ao último DVD de Fernando. Para quando você estiver pronta para seguir em frente. Coloquei no notebook, respirei fundo e apertei play. Fernando apareceu na tela, gravemente magro agora, claramente nos últimos estágios da doença. Mas seus olhos ainda brilhavam com aquela inteligência, aquele amor. Minha querida Vera, se está assistindo este vídeo, passou um ano. Um ano sem mim, e você sobreviveu. Mais que sobreviveu. Você prosperou. Eu sei que sim, porque te conheço. Conheço sua força, mesmo quando você não a reconhece em si mesma. E agora preciso dizer algo difícil. É hora de seguir em frente. Não de mim. Você nunca precisa seguir em frente de mim. Nosso amor transcende morte, tempo, distância. Você sempre será minha Vera, e eu sempre serei seu Fernando. Mas seguir em frente com sua vida, viver plenamente. E sim, meu amor, se encontrar alguém que te faça sorrir, que te faça sentir menos sozinha, permita-se. Não é traição, não é esquecer, é viver. E viver é exatamente o que quero para você. Você tem 68 anos, Vera. Se a genética da sua família serve de indicação, facilmente terá mais 20, talvez 30 anos. Isso é muito tempo para viver na sombra de um fantasma, mesmo um fantasma que te ama profundamente. Então, aqui está minha bênção, meu amor. Viva! Ame novamente se surgir a oportunidade. Ria sem culpa. Seja feliz sem reservas. Você honrou nossa vida juntos perfeitamente. Agora honre a vida que ainda tem pela frente. Ele pausou, e pela primeira vez no vídeo, sua voz tremeu. Sentirei sua falta para sempre. Cada respiração que eu não possa tomar ao seu lado é uma perda. Mas meu maior consolo é saber que te preparei, que te protegi, que te amei o suficiente para garantir seu futuro. Seja feliz, Vera. Por favor, seja feliz. Com todo o meu amor eterno, através de qualquer distância, em qualquer existência, Fernando. A tela ficou preta. Chorei, mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de liberação. Fernando, mesmo na morte, me deu permissão para viver. Não apenas existir, mas realmente viver. Era uma manhã ensolarada em Búzios. Acordei naturalmente, como sempre fazia agora, sem despertador, sem compromissos urgentes. Preparei café e fui até a garagem. O Aston Martin prateado brilhava sob a luz da manhã. Tinha desenvolvido o hábito de dirigi-lo pela orla aos domingos, não rápido, não imprudente, apenas livre. Coloquei óculos de sol, ajeitei o espelho retrovisor e liguei o motor. O ronco suave e potente era música. Dirigi pela orla, sentindo o vento no cabelo, o sol no rosto e algo que não sentia há muito tempo. Alegria pura e simples. Aos 69 anos, tinha descoberto uma versão de mim mesma que não conhecia. Vera Silva não era apenas esposa de Fernando ou mãe de Marcelo. Era uma mulher completa, capaz, valiosa por si própria. Tinha recursos financeiros que garantiam segurança. Tinha uma casa à beira-mar que era verdadeiramente minha. Tinha uma amiga em Mariana. Tinha um relacionamento em reconstrução com meu filho, que agora trabalhava com propósito genuíno e estava até considerando voltar para a arquitetura formalmente. E tinha a memória de um amor tão profundo que um homem passou seus últimos anos construindo meu futuro, tijolo por tijolo, carta por carta, plano por plano. Fernando se foi. Essa dor nunca desapareceria completamente. Mas seu amor permanecia, em cada carta que deixou, em cada decisão que tomou, em cada detalhe que planejou. Ele me amou o suficiente para me deixar ir, para me dar as ferramentas não apenas para sobreviver, mas para prosperar. Estacionei o Aston em um mirante com vista para o mar.
Tirei o anel de eternidade que Fernando me deixou e segurei contra a luz. Os diamantes capturaram o sol, criando pequenos arco-íris. Obrigada, sussurrei para o vento, para o mar, para onde quer que Fernando estivesse agora. Obrigada por me amar tão completamente. Obrigada por me proteger. Obrigada por me mostrar meu próprio valor. E então fiz algo que não fazia há mais de um ano. Sorri. Um sorriso genuíno, completo, sem sombra de tristeza. Porque percebi algo fundamental. Fernando não apenas me deixou dinheiro ou propriedades. Ele me deixou algo muito mais valioso. A crença de que eu merecia tudo isso. Que eu tinha valor. Que eu era capaz. Esse era seu verdadeiro legado. Não os milhões em carros ou investimentos, mas a transformação de uma mulher de 68 anos que pensava que sua vida tinha acabado em alguém que sabia que estava apenas começando. Voltei para casa e encontrei Marcelo na varanda, esperando. Ele tinha vindo para o almoço de domingo, nossa nova tradição. Oi, mãe, ele cumprimentou com um abraço. Dirigindo o Aston? Sempre aos domingos, respondi. É minha forma de sentir seu pai perto. Ele estava certo sobre você, sabe? Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre sua força. Sobre você merecer todo o cuidado que ele teve. Sobre você ser a melhor de nós. Marcelo pausou. E mãe, obrigado. Por quê? Por não desistir de mim. Quando eu merecia ser abandonado, quando tratei você terrivelmente, você ainda me deu uma chance, como o papai sabia que você faria. Peguei a mão de meu filho. Famílias não desistem. Estabelecem limites, sim. Exigem mudança, sim. Mas não desistem. Aprendi isso com vocês dois. Tarde demais, mas aprendi. Almoçamos na varanda, conversando sobre trabalho, sobre vida, sobre planos futuros. Marcelo estava animado com um novo projeto de habitação social. Eu estava considerando me voluntariar para ensinar gestão financeira básica para mulheres mais velhas na comunidade. Tínhamos ambos encontrado propósito. Tínhamos ambos crescido. E enquanto comíamos e conversávamos, senti algo que não esperava sentir novamente. Esperança. Não apenas para mim, mas para nós. Para a família que Fernando tentou tão desesperadamente proteger e consertar. Ele conseguiu. Mesmo ausente, Fernando Silva conseguiu. Se há algo que aprendi nessa jornada impossível, é isto. Nunca subestime o poder do amor verdadeiro. O amor que planeja, o amor que protege, o amor que dá às pessoas as ferramentas para prosperarem, mesmo quando você não está mais lá. Fernando me amou, não me deixando dependente, mas me dando independência. Não me fazendo pequena, mas me mostrando o quão grande eu sempre fui. E aprendi algo igualmente importante. Nunca é tarde para recomeçar. Aos 68 anos, encontrei uma nova vida. Aos 38, Marcelo encontrou um novo propósito. A transformação é sempre possível, em qualquer idade, em qualquer circunstância. Mas requer coragem, requer estar disposto a enfrentar verdades difíceis sobre si mesmo. Requer aceitar que merecemos mais do que estamos aceitando. E às vezes, requer que alguém, como Fernando fez por mim, nos mostre nosso próprio valor quando não conseguimos vê-lo sozinhos. Se essa história tocou você, se você viu um pouco de si em Vera, em Marcelo ou mesmo em Fernando, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para mudar. E se você está passando por algo parecido, sendo subestimado, sendo tratado como menos do que merece, lembre-se, seu valor não é determinado por como os outros te tratam. Seu valor é intrínseco. Você sempre valeu. Às vezes, só precisa das ferramentas certas e da coragem certa para reivindicar isso. Inscreva-se para mais histórias de transformação, de segundas chances, de amor que transcende até a própria morte. E lembre-se, o melhor capítulo da sua vida pode estar apenas começando. Não importa quantos anos você tem. Não importa quão perdido você se sinta agora. Como Fernando provou, com planejamento, amor e determinação, podemos deixar legados que mudam vidas. E como Vera provou, nunca é tarde demais para descobrir sua própria força. Até a próxima história.